Ok, essa é a segunda lição do curso de programação em Go, ou Golang. É hora da gente falar dos tipos de dados. Go é uma linguagem muito simples, com tipos de dados simples, e você pode criar seus próprios tipos de dados. Vamos ver os tipos numéricos, vamos ver o tipo string, booleano, as principais expressões. Vamos ver também como é que a gente cria vetores, que é uma estrutura de dados muito importante em qualquer linguagem de programação. Todas as lições do curso têm um desafio. Lá no repositório do curso, você pode ver em modo repositório ou pode ver em modo site, página do GitHub, né? No repositório tem sempre uma pasta código com o código da aula e tem uma pasta resposta com a resposta do desafio. Se você não conseguiu fazer, você pode conferir lá. Vamos para a segunda lição então. Vamos começar a ver os tipos de dados e variáveis em Go, tá? Para começar, temos os numéricos inteiros. Você pode declarar uma variável com tipo usando o comando var. Então aqui, ó, unsigned, um é unsigned e o outro são signed. Aqui está um programa Go, que está aí nos recursos da aula. Tá? Vamos copiar esse programa, colocar aqui no nosso MyCompiler, só para a gente dar uma olhadinha. Beleza. Aqui eu estou declarando duas variáveis e estou imprimindo as duas. Uma eu digo qual é o tipo, o int 8, unsigned integer 8 bits, e a outra eu não digo qual é o tipo. Tá? Vamos ver o que ele assume. Ele também faz inferências de tipo. Tá? Vamos executar o programa. Demora um pouquinho. Tá lá. O int 8 com 10 e int com 11. A variável que eu declarei o tipo, ele assumiu o tipo que eu declarei. E olha que eu não coloco dois pontos quando atribuo o valor. Eu simplesmente declaro a variável com tipo e boto igual ao que eu quero atribuir a ela. Esse é o valor inicial. Quando eu não declaro o tipo, eu sou obrigado a colocar os dois pontos igual. E ele vai assumir o tipo da constante que está ali. Essa é uma constante inteira. Então ele vai assumir int. Se eu quiser especificar o tipo, eu tenho que usar o var. Tá? Essa que é a diferença. Apesar de serem de tipos diferentes, elas são compatíveis. Quando a gente não declara, nesse caso, ele assume int. Se eu quiser declarar o tipo explicitamente, eu uso o comando var e posso fazer uma atribuição de valor inicial. Aqui está o tipo assumido. O número real tem float 32 e float 64. Tá? Usando o typeof da biblioteca Reflect, eu consigo saber qual é o tipo de dados de cada variável. Então aqui eu estou imprimindo o tipo do x, o tipo do y e o y. O FMT é a biblioteca que me permite imprimir coisas com println. Tá? Tem um arquivo chamado tipos.go com um monte de comandos aí. Tá no repositório do curso. Está aqui, ó. O programa completo está aqui. Ó. Primeiro eu fiz aquele teste. Aqui eu já estou declarando o float 32, né, dividindo 22 por 7, que é o valor aproximado de π. Imprimindo o tipo e o valor também. Tá? Quando eu declaro o tipo, aqui eu estou criando uma variável string, outra variável string, estou botando o tipo das duas e estou imprimindo a concatenação das duas. Isso aqui é um string multilinha, com essa aspa inclinada aí. Tá? Esse também é um string multilinha, porque eu coloquei um barra contra barra n no meio. Aqui eu estou criando duas variáveis, esse var é apenas para agrupar, para criar as duas variáveis ao mesmo tempo, com tipo booleano, bool. Né? E aqui eu estou criando algumas expressões lógicas. Vamos executar para a gente ver como fica. O primeiro exemplo nós já tínhamos visto, tá? Que é esse aqui. Já vimos isso. Agora vamos ver aqui, ó, tá vendo? O int 10 e int 11. Agora vamos ver o float, como é que fica, declarando e não declarando o tipo. A variável z eu declarei o tipo, a variável π eu não declarei. Vamos ver o que ele assume lá.
Tá? Float 32, quando eu declarei, e float 64. Quando você não declara o tipo, ele assume float 64, maior precisão. String, quando eu declaro o tipo e quando eu não declaro o tipo. Vamos ver como é que isso fica. O que ele assume lá. Tá? E aqui a concatenação das duas. String, string. Porque só tem um tipo string. Então você pode declarar ou não, ele vai assumir a mesma coisa. Aqui está a variável. Uma variável multilinha. Aqui eu tenho um enter dentro da variável, né? Ela tem múltiplas linhas. E lá está. Ele quebrou a linha. Tá? Sem problema algum. E dessa forma aqui também funciona. Eu quebrei a linha aqui e ela funciona assim, ó. Tá lá. As variáveis booleanas. Tá aqui. Né, duas variáveis booleanas. Aqui eu tenho uma terceira variável booleana que é P e não Q. Exclamação e negação. Então estou negando P, Q. Como P é true e Q é false, vai ser true e true. Qual vai ser o resultado atribuído em R dessa operação? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, P e não Q. R vai receber o resultado disso. Vamos ver. R ficou true. Porque true com não false dá true. Né? Aqui eu tenho mais algumas brincadeiras. P igual a not Q, P igual a not R, né? Que é o XOR. Not igual é o XOR. Né? Vamos ver como é que fica isso na execução aqui. Ó. P XOR Q. Se P é true, Q tem que ser false para que o resultado seja true. Está lá. Caso contrário, como R é true, o P e o XOR R dá false. Temos também constantes. Uma constante é uma variável que não pode ser alterada. Uma variável é um campo que não pode ser alterado. Tá? E aqui tem um vetor. Um vetor de 5 posições do tipo float 32. E aqui eu tenho a inicialização do vetor. Parece esquisito declarar assim, mas é assim mesmo, sem espaço. E eu imprimi o vetor. Então ele está aqui, ó, 5 posições do vetor bonitinha. E eu posso fazer um for para processar esse vetor. Que nem o Python, o Go também tem o range. Aqui tem o índice, aqui tem o valor, range, notas. Então ele vai variar em notas, a variável x recebe o índice e a variável val recebe o valor. Está lá. Aqui eu fiz um for navegando por cada elemento desse vetor. Está aqui. Eu vou alterar aqui o segundo elemento do vetor, que é o notas 1. Esse é o 0, tá? Esse é o segundo elemento, que é o 1. Então eu vou alterar e vou imprimir aqui para você ver como é que acessa os elementos do vetor. Está lá, alterado, e aqui está impresso o elemento do vetor. Aqui tem tudo isso que eu estou falando, está aqui, ó, arrays, os vetores, né, e slices ou fatias. A gente pode fatiar um vetor pegando posição inicial e a posição final. A posição final é exclusive. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse caso aqui, eu estou pegando do primeiro ao terceiro exclusive. Então vai ser esses dois aqui. Ó. No terceiro ele para. Tá? Aqui eu estou pegando do quarto em diante. Então vai ser esses dois aqui. Funciona igualzinho o slice do Python, do R. Né? Tá aqui os resultados. E finalmente aqui eu vou mostrar para vocês um for tradicional, estilo Java. For i igual a 0, i menor que 5, i mais, e vou imprimir. Você tem que botar o 2 pontos igual, tá? Que você está criando a variável i. Muito bem, então é assim que a gente declara e usa vetor. Tem um programa completo lá, esse tipos.go, que tem tudo isso aqui. Bloco de comando é abre e fecha chave, né? Então nós temos o if. If condição, abre chave, fecha chave, else condição. E a gente tem igual igual, diferente, menor, menor igual, maior e maior igual.
Agora vamos fazer um desafio. Dá uma lida nesse desafio, um vetor de n inteiros, a maior quantidade repetida. Nesse vetor aqui, ó, a maior quantidade repetida é isso aqui. Tem 5 números 7 aqui. Ó. Você tem que chegar a esse resultado aqui. Se você não conseguir fazer o desafio, tem a resposta lá.